Este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O tema de hoje é o número 25. Vamos estudar juntos sobre o maior evento de toda a história do universo, que será a segunda vinda de Cristo a este mundo. Como será, o que ocorrerá com o mundo, o que ocorrerá com as pessoas quando Jesus voltar, enfim. Esse é um tema que merece muita atenção e interesse. Eu convido que você esteja muito atento, especialmente acompanhando a leitura das passagens bíblicas, porque nós vamos aprender muita coisa juntos hoje. Me acompanhe. A primeira garantia que nós temos de que Jesus de fato voltará a este mundo é a promessa que ele mesmo fez. Aliás, ele fala sobre o seu retorno inúmeras vezes, mas esta aqui é talvez a promessa mais clara e objetiva que Jesus fez de que ele de fato voltará a este mundo. Vejam a promessa. Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." João 14, 1 a 3. Você percebe? Existem muitas outras referências bíblicas afirmando a volta de Jesus. Veja essa aqui no livro de Hebreus. "Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação." Hebreus 9, 28. Vejamos agora algumas informações bíblicas sobre como Jesus virá. Eu convido que você acompanhe atentamente cada um desses textos da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, o texto de Apocalipse 1, verso 7, nos mostra que a volta de Jesus será literal e pessoal. "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém." Então vejam, literal e pessoal. Não tem aquela ideia de uma coisa espiritual que vai ser vista apenas por um grupo de pessoas, não. O texto diz: todo olho o verá. Vejamos ainda, será audível. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, ele diz: "Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Será um acontecimento audível, ao som de trombetas, à voz do arcanjo, realmente algo extraordinário. Vejamos ainda o que diz a Bíblia sobre a volta de Jesus. Será gloriosa. No livro de São Mateus, capítulo 16, verso 27, o próprio Jesus dizendo: "Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras." Essas passagens todas refutam completamente a ideia de que Cristo voltará de forma secreta, sem que ninguém veja, a fim de arrebatar secretamente a sua igreja, como alguns pensam. Apocalipse 1,7, que nós acabamos de ler, diz assim: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá." Veremos agora o que acontecerá com as pessoas na ocasião da volta de Jesus. Haverá pessoas vivas nesse momento, haverá pessoas que ao longo da história da humanidade já morreram. Dentre esses dois grupos, haverá pessoas que viveram com Jesus, outros que não quiseram saber de Jesus. Afinal, o que acontecerá com as pessoas? Vejamos o que diz a Bíblia. "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória." Palavras do próprio Jesus falando a respeito da sua vinda, um acontecimento extraordinário. Ainda em Mateus 24, "Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem." Mateus 24, 27, palavras do próprio Jesus. Agora, outra pergunta: o que acontecerá às pessoas na ocasião da volta de Jesus? Qual será a reação das pessoas?
dos que estiverem aqui quando Jesus voltar? E daqueles que já morreram também? Qual será a reação das pessoas? O que acontecerá com as pessoas? Primeiramente, com a volta de Jesus ocorrerá a morte dos ímpios. Aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador serão destruídos na sua vinda. O texto diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Vou repetir. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, versos 15 a 17. Aqui o profeta teve uma visão de como seria a volta de Jesus e ele viu profeticamente essa cena terrível. Todos os ímpios, todos aqueles que não quiseram saber de Deus, na volta de Jesus, se precipitando nos penhascos, nos rochedos, enfim, serão aniquilados porque não vão poder subsistir à glória da volta de Jesus. O que mais vai acontecer? Ressurreição dos justos mortos. Aqueles que morreram em Cristo, essa é uma expressão da Bíblia. Aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus voltar, receberão a sua vida de volta. O texto diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a garantia da ressurreição dos justos mortos. Agora sim, a transformação dos salvos. Todos aqueles que aceitaram a oferta de salvação em Cristo, no dia da volta de Jesus, serão transformados. Que transformação será essa? Aqui diz o texto: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53. Como é bom saber que quando Jesus voltar, os salvos vão ressuscitar, e não somente isso, vão ressuscitar transformados. Imagine isso. Aquela pessoa que morreu num leito de sofrimento, de dor, de enfermidade, vai ressurgir em glória, gozando de plena saúde. Aquelas pessoas que porventura não tiveram a sua integridade física ao longo da vida, alguma deficiência, alguma mutilação, vão ressuscitar com o corpo completo, glorioso e perfeito. É isso que diz a palavra de Deus. Vejamos mais o que diz a Bíblia. A trasladação de todos os salvos vai acontecer no momento da volta de Jesus. O texto diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram em Cristo, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Em resumo, a volta de Jesus será isso. Ele vai descer do céu. Todos os ímpios morrerão, mas os salvos serão levados para o céu. Os que tinham morrido ressuscitarão transformados. Os que estiverem vivos serão também transformados e então viveremos para sempre com o Senhor. Jesus não marcou o dia nem a hora da sua volta, mas ele indicou que haveria sinais indicadores da proximidade da sua vinda. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24, 3. Então, primeiramente, vamos ver alguns sinais da volta de Jesus no mundo natural. Vejam o que a Bíblia diz. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas,
sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 21, 28 a 31. Que sinais são esses? Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Eu quero chamar a sua atenção especificamente para a expressão: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Que sinais seriam estes no sol, na lua e nas estrelas? Vejam outro texto. Mas naqueles dias após a referida tribulação, ou seja, no final dos tempos, próximo à volta de Jesus, o texto continua dizendo: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 13. Além desses sinais, João viu um grande terremoto como um dos sinais da volta de Jesus. Aqui está o texto. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Apocalipse 6,12. Você consegue montar aqui o quebra-cabeças? Os textos em harmonia indicam que haverá o escurecimento do sol, a lua como sangue, a queda das estrelas e um grande terremoto. Todos esses sinais deveriam coincidir com a fase final dos 1260 anos proféticos de perseguição, conforme nós estudamos no estudo número 13 da nossa série. Eu acho que você lembra disso. Qual foi esse grande terremoto em cumprimento a essa profecia? O maior de todos os terremotos conhecidos ocorreu em 1º de novembro de 1755, conhecido como o terremoto de Lisboa. E vejam, 1755, exatamente na fase final dos 1260 anos proféticos, que terminaram em 1798 com a Revolução Francesa. Então, este terremoto é visto como o cumprimento direto dessas previsões da Bíblia. Portanto, no mundo físico, temos aí o cumprimento, o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1º de novembro de 1755. Os efeitos desse terremoto foram observados na Europa, África e América, cobrindo uma área de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. O seu poder destruidor centralizou-se em Lisboa, Portugal, onde, em questão de minutos, arrasou edifícios públicos e residenciais, causando milhares de mortos. Embora os efeitos físicos do terremoto tenham sido imensos, o seu impacto sobre o pensamento da época não foi menor. Muitos que viviam na época reconheceram isso como um sinal do fim e passaram a dar consideração séria ao julgamento de Deus e aos últimos dias. O terremoto de Lisboa representou um certo incremento no estudo das profecias bíblicas. E os sinais no sol, na lua e nas estrelas, referidos pela profecia apontando como sinais da volta de Jesus. Como se cumpriram? O escurecimento do sol, 19 de maio de 1780, vejam, na mesma época, na fase final dos 1260 anos proféticos, exatamente no momento exato para o cumprimento dessa profecia. 19 de maio de 1780. Em cumprimento à profecia de Cristo, o dia 19 de maio de 1780 testemunhou uma extraordinária escuridão na porção nordeste do continente americano. Veja só o depoimento de uma testemunha ocular. Ela disse o seguinte: o povo não podia ler caracteres comuns impressos, ver a hora nos relógios, comer ou fazer serviços domésticos sem a luz das velas. Em algumas partes, nem mesmo se poderia ler ao ar livre durante muitas horas. O escurecimento começou às 10 horas da manhã, continuando até a meia-noite. Multidões acreditavam que ia chegar o fim do mundo. Homens no campo caíam de joelhos a orar. Muitos correram à casa dos vizinhos para confessar e pedir perdão. A tal ponto foi a população impressionada por esse acontecimento, que na assembleia de março seguinte, a cidade votou guardar o próximo dia 19 de maio como um dia de jejum e oração. Aqui está a referência da pessoa que faz esse relato. Às 9 horas da noite ergueu-se a lua, mas a escuridão persistiu até meia-noite.
Quando a lua se tornou visível, sua aparência era como sangue, na mesma noite do escurecimento do sol, cumprindo mais uma vez este sinal da profecia dita por Jesus. Agora vejamos a queda das estrelas profetizada como um sinal da volta de Jesus. O texto que nós lemos, aí está um trecho. As estrelas cairão do firmamento. São Marcos 13, 24. Na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, uma tempestade de estrelas cadentes caiu sobre a Terra. A América do Norte recebeu o fenômeno com maior ímpeto. Do Golfo do México até Alifaz, o céu se achou riscado em todas as direções. Cálculo de Olmsted, do Observatório de Boston, era que a queda chegou a cerca de 34.640 estrelas por hora. Durou 3 horas e foi registrado até pelos índios em seus artesanatos posteriores. O mais admirável de tudo isso é a exatidão dessas profecias. Todas se cumprem na fase de encerramento do período de perseguição da igreja, aqueles 1.260 anos mencionados na profecia, os 1.260 anos de supremacia papal, que foram de 538 a 1798. Esses, portanto, foram os sinais no mundo físico. Alguns deles, o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, a lua como sangue e a queda das estrelas. Vejamos agora alguns sinais da volta de Jesus no mundo religioso. Primeiro, um despertamento para a pregação da volta de Jesus. Isso aqui é visto como um sinal da proximidade da volta de Cristo. O livro de Apocalipse revela o surgimento de um grande movimento religioso de extensão mundial, ocorrendo antes do segundo advento. Na visão dada a João, que escreveu o Apocalipse, um anjo que anuncia a volta de Jesus é que simboliza esse movimento de extensão mundial pregando sobre a volta de Jesus. Veja o que diz o texto. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este anjo no Apocalipse, nesse caso aqui, está simbolizando este movimento de pregação, anunciando a hora da chegada do juízo. E como você vê, é um movimento mundial, pregando a todos os que se assentam sobre a terra. E a própria mensagem deste primeiro anjo indica quando ela deveria ser pregada. O evangelho eterno, na verdade, tem sido pregado ao longo dos séculos, ao longo da história do cristianismo. Mas essa mensagem, enfatizando o aspecto do juízo dentro do evangelho, somente poderia ser pregada no tempo do fim. Você lembra da profecia de Daniel 8,14, que estudamos aqui no estudo anterior, número 24? Que revela que a purificação do santuário celestial profetizada em Daniel se refere exatamente a uma obra de juízo iniciada por Jesus ao fim do período de 2.300 anos. Se você tiver dúvidas, assista de novo aquele estudo. O fim do período de 2.300 anos, nós vimos aqui na profecia, 1844. Por isso, esse movimento de pregação sobre a volta de Jesus foi profetizado dessa maneira, exatamente na hora do juízo, exatamente na fase em que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Um movimento de pregação profetizado aqui no Apocalipse. Existe um movimento que surgiu bem no final dos 2.300 anos de Daniel 8,14 e começou a pregar enfaticamente o segundo advento de Jesus por todo o mundo. Esse é o movimento adventista ou a Igreja Adventista. A natureza mundial desse movimento é um dos mais claros sinais de que a volta de Cristo se aproxima. Veja, assim como João Batista preparou o caminho para o primeiro advento de Cristo, assim também o movimento adventista está preparando o caminho para o seu segundo advento. A mensagem central pregada por esse movimento
se encontra em Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Eu vou pedir que depois você leia com calma, para você ver exatamente o que a profecia diz sobre a mensagem central que deve ser pregada nesses últimos tempos, próximo à volta de Jesus. Muito bem, estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. Já vimos os sinais no mundo físico e agora estamos considerando os sinais no mundo religioso. O primeiro que mencionamos é um despertamento para a pregação da volta de Jesus. Um segundo sinal no mundo religioso será a pregação do Evangelho em todo o mundo. Vejam o que está dito na Bíblia. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós podemos testemunhar hoje um grande avanço na pregação em lugares do mundo antes impenetráveis pela igreja. Os recursos tecnológicos, TV, rádio, internet, têm possibilitado um grande avanço para o Evangelho. E além de qualquer recurso humano ou tecnológico, Deus poderá a qualquer momento remover todas as grandes barreiras que hoje impedem o avanço do Evangelho e fazer com que todas as pessoas no mundo tenham acesso à mensagem de salvação em Cristo. Este é um sinal quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Outro sinal no mundo religioso, embora pareça um paradoxo considerado com o que acabamos de ver, é, na verdade, um declínio religioso que vai ser testemunhado quando Jesus estiver próximo a voltar. Vejam o que diz o texto bíblico. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Essa aqui é uma descrição exata do mundo que estamos vivendo. E isso aqui é apresentado como sendo um sinal da volta de Jesus. Olha o que o apóstolo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias. E a condição das pessoas, da sociedade hoje, nunca foi tão harmonizada com essas palavras como em qualquer outra época da história. Outro sinal importante da volta de Jesus no mundo religioso é o ressurgimento do papado. Ao longo dessa série de estudos, nós analisamos várias profecias que apontavam para o período de supremacia papal. Veja especialmente o estudo número 12, para você se lembrar e entender bem esse assunto. O período de supremacia papal, historicamente, durou de 538, com o decreto de Justiniano, até 1798, quando, na Revolução Francesa, o Papa foi aprisionado pelo general Berthier, de Napoleão. Esse período é identificado na profecia como os 1260 anos de supremacia papal, de perseguição da verdadeira Igreja de Deus. A profecia se refere a essa queda do papado em 1798 como uma ferida mortal. Mas a mesma profecia prediz o ressurgimento do papado e, consequentemente, a sua crescente influência no mundo, pouco antes da volta de Jesus. Veja só o que diz a profecia. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. 1798, a queda do Papa. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, verso 3. Um quinto sinal que será observado no mundo religioso, pouco antes da volta de Jesus, será o declínio da liberdade religiosa. Eu sei que isso aqui pode parecer estranho, falar isso, num mundo em que se fala de liberdade, onde a liberdade é apregoada, onde as leis estão enfatizando a liberdade. O que eu vou falar agora ainda não pode ser plenamente observado no contexto atual, mas é o que vai acontecer em breve. Você pode até duvidar, mas grave bem essas informações, para que, quando essas coisas começarem a acontecer,
você possa estar prevenido. Essas declarações que eu vou fazer agora são baseadas no estudo das profecias bíblicas. O reavivamento do papado, que está em andamento. Em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, quando o Estado do Vaticano recebeu, a sua independência. A partir daí, o papado está ressurgindo como uma potência, como uma força influente na sociedade. O reavivamento do papado afetará dramaticamente o cristianismo nesses próximos dias. A liberdade religiosa, obtida a grande custo ao longo da história, assegurada pela separação entre igreja e Estado, vai ser severamente comprometida e finalmente abolida. Com o apoio de poderosos governantes civis, o sistema papal tentará impor a sua forma de adoração a todas as pessoas. A pressão para que a pessoa se adapte a essas imposições incluirá, por exemplo, a coerção econômica. Veja o que diz a profecia. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Com o tempo, aqueles que se recusarem se submeter serão ameaçados com pena de morte. Está aqui na profecia. Veja, Apocalipse 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esses serão momentos difíceis, momentos duros enfrentados por todos aqueles que quiserem ser leais a Deus. Mas tem uma coisa muito boa. Durante esse tempo de provação final, Deus intervirá em favor daqueles que forem fiéis a Ele. Vejam só que promessa maravilhosa. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui nós temos uma garantia de que Deus vai fazer uma intervenção em favor do seu povo. Continuando nossa argumentação, estamos apresentando os sinais da volta de Jesus. Já vimos sinais no mundo físico, no mundo religioso, e agora quero apenas ler com você mais 2 textos bíblicos que falam da condição do mundo nos últimos dias antes da volta de Jesus. O primeiro texto é esse que está em Lucas. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Você vê essas coisas acontecendo aqui em nossos dias? O cumprimento dessas profecias? Mais um texto. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. São pessoas que desconsideram, pensam que isso aqui é um conto de fadas, quando na verdade temos tantas profecias que já se cumpriram com exatidão em tantos detalhes. E essas profecias nos dão plena segurança de que Jesus vai voltar. Ele está voltando. Quero lhe dizer que perante Deus só há 2 grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. A diferença entre um e outro é somente uma. Um grupo é composto por aqueles que aceitaram o convite de salvação oferecido por Deus. E o outro grupo são as pessoas que decidem rejeitar os apelos divinos. Na volta de Jesus, o contraste entre esses 2 grupos será marcante. Veja qual será a reação de cada um desses grupos. Primeiramente, a reação daqueles que não querem saber de Deus. Quando Jesus voltar, o texto diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele
que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui uma cena de completo desespero. Pessoas que quiseram viver a vida sem Deus, quando Jesus estiver voltando, vão ficar absolutamente desesperadas, angustiadas, vão ser fulminadas pela volta de Cristo. Uma cena triste, que infelizmente vai ser a experiência da grande maioria da humanidade. Veja agora qual vai ser a reação dos salvos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Aqui temos o outro grupo. Minhas últimas palavras de hoje são essas. De que lado você quer estar naquele grande dia? Saiba de uma coisa, essa decisão não poderá ser tomada na hora do dia da volta de Jesus. Quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, cada caso já estará decidido. A oportunidade que nós temos é agora. É por isso que a Bíblia diz, se referindo ao Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pense sobre isso. Qual é a sua decisão diante de uma realidade tão importante, tão significativa e eterna? Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei, Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Joias somos nós, da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. A grande verdade do estudo de hoje é esta: a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Quando ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados, e junto com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu, mas os ímpios irão morrer. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia, junto com a condição atual do mundo, indica que a vinda de Cristo é iminente. O tempo exato desse acontecimento não foi revelado e somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. Esta é a verdade e eu creio nisto. O próximo tema será dos bons.
o que a Bíblia ensina sobre a morte e a ressurreição. Por favor, não morra antes do nosso próximo estudo. Até lá!